No Brasil, ser professor é muito mais do que ensinar conteúdos. É enfrentar desafios diários, é marcar histórias, transformar vidas. Meu nome é William Nascimento Santos e neste documentário nós iremos ouvir quem enfrenta a sala de aula todos os dias com coragem e dedicação. Considerando as limitações estruturais, pedagógicas, o comportamento dos estudantes e as metodologias dos professores, como transformar a interação em sala de aula em um processo diversificado, acessível e linguisticamente proveitoso. O processo de interação é uma descoberta cotidiana em sala de aula, quando os docentes e os estudantes se colocam na dinâmica, né? E você encontrar o ponto de equilíbrio da interação com o pedagógico, né? Com aquilo que você, enquanto professor, precisa discutir junto com seus alunos, né? Uma perspectiva de mediação e não de transmissão, como diria Paulo Freire. Acho que é uma descoberta cotidiana, você encontrar exatamente o ponto no qual você favorece a relação com os discentes junto com aquilo que você precisa discutir, aquele tópico acadêmico que você precisa discutir. Entre diálogos, atividades, propostas e abordagens, o professor adapta suas aulas cada vez mais para os alunos e assim assume o papel de mediador. Fomos ouvir professores que atuam ou atuaram no ensino básico e superior para ouvir suas experiências acerca das Classroom Interactions em aulas de língua inglesa, suas estratégias, o uso de técnicas e se de fato concordam com as proposições feitas por Penny Earl. A interação, ela se faz, a princípio, né, tentando se criar um ambiente acolhedor para todas as pessoas presentes na sala de aula, a fim de que eles se sintam protegidos, representados, ouvidos, vistos, né, em suas necessidades, em suas especificidades, e assim nós vamos tentando fazer essa correlação. Do ponto de vista linguístico, vale lembrar ainda que existem estudantes com níveis variados, né, e eu costumo dizer assim, tem estudantes na educação básica que por exemplo, trabalhamos turma de segundo ano, tem estudantes que já são fluentes, têm uma boa proficiência na língua, e isso provém, em sua maioria, a partir de jogos, né? Eu sempre sou muito curioso em buscar saber qual foi a relação, como aconteceu esse autodidatismo. Então, música e jogos são os campeões nessas questões. E, evidentemente, nesse processo interativo, essas experiências são compartilhadas também, né? Porque para a gente, de alguma maneira, incentivar, porque mesmo aquele aluno que não se interessa muito pela aula, às vezes tem maior facilidade de ouvir a um colega. Quais atitudes costuma usar em uma aula de língua inglesa para favorecer uma interação entre professor e alunos na sala de estudantes da educação básica e quais costuma usar com os estudantes da graduação? Essa interação se faz majoritariamente pela lógica da escuta sensível, né? O uso de tecnologias são presentes, por exemplo, música e filme. Eu entendo, assim, está no escopo dos meus quereres, dos meus desejos, das minhas necessidades estéticas, mas também está presente para com esses estudantes, né? Tanto lá na educação básica como aqui na universidade. A gente sempre troca alguma coisa e a gente, por vezes eu até pergunto a eles, a gente tem a sensação de que o quanto a gente precisa, o quanto a gente não conhece, na verdade, fica aquela sensação de que a gente não conhece, a gente busca. Apesar de décadas de pesquisa, indicando que a interação é um dos fatores mais determinantes para o desenvolvimento da fluência e da competência comunicativa, as estruturas contemporâneas da sala de aula têm nos revelado profundas problemáticas. Dessa forma, o discurso tende a ficar na figura do professor, aquele que controla horários, formula atividades, produzindo respostas curtas, pouco espontâneas.
Na graduação eu utilizo isso por meio de outra perspectiva, né? Como tenho assumido componentes da área de literatura, sempre busco a interação por meio de perguntas provocativas, né? Então os estudantes se sentem provocados, eu diria até que incomodados às vezes em certos momentos com as perguntas que são realizadas no contexto dos debates, né? Que vamos trazendo. E acho que isso é um método que ajuda a equilibrar essa distância, às vezes a lacuna que alguns estudantes possuem e essas diferenças entre eles, né? Então esses são os lançamentos de filmes aqui na universidade. Então os estudantes sempre chegam com novidades, eu também. Então essa interação em relação ao aspecto linguístico, ele é muito importante, porque vez ou outra algumas questões, o de variante linguística, né, ou de uma nova expressão que sai, então são apontamentos que sempre acontecem nesse processo de interação. Além disso, o professor analisa cuidadosamente as interações em pair-work e group-work, respeitando as individualidades dos estudantes e permitindo que realizem atividades individuais quando não se sentem confortáveis em socializar com os colegas. Ademais, ambos os docentes evidenciam desafios relacionados à heterogeneidade das turmas, demonstrando experiência no gerenciamento de sala de aula para contornar essas adversidades, tanto na educação básica quanto no ensino superior, bem como na análise de perfis estudantis e na personalização das práticas pedagógicas. Dessa forma, percebe-se que os métodos desenvolvidos por PNU permanecem atuais em uma sala de aula contemporânea. Como a interação em sala de aula pode complementar identidades diversas, culturas plurais, visando ampliar a participação em sala de aula nas aulas de língua. A gente vive numa sociedade extremamente dividida, estratificada, né? Tanto socialmente como politicamente, né? Também com elementos que abrangem as discussões de raça. Então, nós temos salas multirraciais e com debates característicos de cada um desses conjuntos, né? Cada uma dessas comunidades. Então, o que a gente consegue encontrar como solução é algo que consiga incluir essas pessoas no debate, né? Então, consiga incluir pessoas que têm uma condição econômica mais favorecida ou uma questão que abranja o debate, as dificuldades, né? De ser um homem, uma mulher, uma pessoa negra, né? Uma pessoa preta na sociedade, infelizmente, racista que temos. Então, essas questões, esses pontos são sempre alinhados de maneira contextual, né, com os estudantes, a fim de criar esse processo interativo. Então, um break news que surge, né, eu sempre levo em sala de aula, vocês viram isso, evidentemente contextualizando com a idade, série, né, para que haja, de alguma maneira, uma mobilização. Então, a gente tem que verificar como isso também impacta nossas aulas, né? Como é que isso pode ser equilibrado, não solucionado, mas equilibrado. Ademais, fatores como tamanho da turma, falta de heterogeneidade dos níveis linguísticos, falta de infraestrutura, medo do erro, ascensão tecnológica, tudo isso dificulta as práticas mais interativas e dinâmicas em uma sala de aula. Além disso, ambos os docentes evidenciaram desafios relacionados à heterogeneidade das turmas, demonstrando experiência no gerenciamento de sala de aula, tanto na educação básica quanto no ensino superior. A quarta questão é como lidar com fatores afetivos, como ansiedade, vergonha, baixa autoestima, linguística e medo de errar, que bloqueiam a participação oral e que tornam a interação desigual entre os estudantes. Aí a gente precisa pensar numa perspectiva de exercícios, né? Exercícios que façam parte da rotina da sala de aula.
e eliminar vergonha, ansiedade. É sempre um desafio, porque não envolve explicitamente o professor, né, a professora. Envolve a atitude do estudante, né? Até que ponto o estudante está confortável com sua participação no coletivo, né? E o professor, a professora tem o desafio de encontrar a melhor estratégia para diminuir a ansiedade, diminuir o medo de errar, né? Aquele medo também de que o colega vai rir da minha pronúncia ou eu vou falar uma bobagem. Então, é criar um ambiente que mostre para os estudantes que estão todos ali aprendendo algo, estão exercitando alguma coisa, né? Nessa perspectiva, as oportunidades de falas autênticas e expressões culturais dos estudantes são reduzidas, resumidas à robotização, aos padrões gramaticais, distribuídas de forma desigual entre os estudantes. E aqueles que enfrentam ansiedade? E aqueles que enfrentam vulnerabilidade social? Ciclo familiar, onde estariam? O primeiro ponto que eu faço é observar com eles, né, que assim, olha, não existe, então vamos reformular a ideia do que é erro. O que é erro? Né? Então, quando a gente pensa no ensino de língua, não dá para a gente pensar em erro. Então, assim, é na lógica de tentativa, né, e experimentação. Né? A gente experimenta, então vê que não dá, existe a gramática da língua inglesa, então a gramática solicita determinada coisa, então existe uma demanda da coordenação pedagógica da própria escola. Sobre esse aspecto da afetividade, é importante falar sobre a questão e a observância, né? E, sobretudo, a realização da escuta sensível. Eu sempre estou muito atento o que os estudantes querem dizer. Geralmente eu chego mais cedo, não é, no colégio, então no pátio, ou então chegando na sala de aula, os primeiros horários ou os últimos horários, alguns alunos ficam, então eu geralmente pergunto, olha, o que está acontecendo? Você participou pouco hoje da sala, da aula, da atividade, o que é que você sugere? Se não gostou, o que é que você não gostou? Né? Existe sim resistência daqueles estudantes que tem estudantes que, por exemplo, por mais que eu insista em fazer essas atividades, como eu falei para vocês, em grupo, em dupla, em trio, eles têm estudantes que preferem fazer sozinho, então assim, são estudantes, são adolescentes, então esse processo de socialização perpassa por esse critério de interação também, isso é um ponto muito importante. Eu trago isso também para as aulas de graduação, na graduação, né? De permitir que os estudantes compreendam que todo mundo ali tem um único objetivo, que é aprender algo diferente, algo que até então não tiveram como acessar ou como discutir, elaborar um discurso sobre o tópico, né, sobre o assunto. Então acho que é sempre desafiador a gente criar um ambiente que permita a participação de todas as pessoas, mas é aquilo que nos move a criar metodologias e criar estratégias, inclusive motivacionais, né, para fazer com que aqueles estudantes participem mais do debate. Né? Esses diálogos nos revelam que ensinar é um processo em construção. Nessa perspectiva, surge o professor com a tentativa de promover a pair work ou a group work. Mas a partir daí, surgem novos problemas. A falta de colaboração dos estudantes, o uso constante da língua materna, a falta do uso da língua inglesa e a colaboração dos estudantes apenas para cumprir tarefa de forma superficial. A vergonha, o medo de errar acontece, é algo que, assim, a depender da turma. Eu sempre faço, aquele estudante que tem uma maior desempenho melhor, né? Então esse estudante ele vai ser de alguma maneira uma espécie de tutor, né, daquele outro estudante, é algo que funciona bem assim, a partir do olhar desse estudante que está numa condição mais desfavorável, né? Então, porque ali é estabelecido um critério de confiança entre eles e funciona
bastante. Assim, esse documentário nos convida a refletir sobre uma educação mais humana, mais dinâmica e significativa para os estudantes. De novo, falando alguma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu acho que assim fica melhor. Diante dessas proposições... Não, calma, não para não. Não para não, não para não, não para não. Vou começar, beleza. Pode começar? Falando alguma coisa que não tenha nada a ver uma com a outra.